pessoal, bem-vindos à aula de hoje e o tema vai ser conjuntos. Bom, de forma muito simplificada, um conjunto ele pode ser entendido como uma reunião de elementos, né? Por exemplo, uma população, né, composta por diversas pessoas. Outro exemplo que está esquematizado aí no slide é um conjunto de hortaliças, de legumes, verduras. E na matemática, um conjunto de números também, né? Uma reunião de números, né? Que é um conjunto. Por exemplo, aqui a gente representa os conjuntos dessa forma, né? Por diagramas. Nesse caso, temos um conjunto, vamos chamar ele de A. Sempre quando denotamos um conjunto, usamos a letra maiúscula, tá? Então, o conjunto A ele vai ser igual ao conjunto 2, 4, 6, 8. Né? Então, essa aqui é a forma matemática de se escrever um conjunto. Tá? E que conjunto que é esse nesse caso? Esse aqui é o conjunto dos números pares menores do que 10. Né? Então, todos os números pares menores do que 10, eles fazem parte desse conjunto A que a gente criou aqui. E daí a gente consegue fazer algumas relações. Por exemplo, o 2. O 2 ele é um número par menor do que 10? Né? Então, a gente fala assim, 2 pertence ao conjunto A. Esse Ezinho é o pertence. E o 11? O 11 pertence nesse conjunto? Não, né? O 11 ele não pertence ao conjunto A. Primeiro porque ele não é par. E segundo porque ele não é menor que 10. Né? Então, podemos estabelecer relações entre elementos e conjuntos, que é essa relação de pertinência. Tá? Se ele pertence ou não ao conjunto. Além dessa relação de pertinência entre elementos e conjuntos, podemos estabelecer relações entre conjuntos. Aqui a gente tem dois exemplos. É o conjunto A, né, o mesmo conjunto que a gente está trabalhando, 2, 4, 6 e 8, os elementos, e o conjunto B, que é o conjunto 1, 3, 5, 7, 9, e os elementos conjuntados também, 2, 4, 6 e 8. Tá? Então, vamos reescrever esses conjuntos. Então, o A vai ser 2, 4, 6 e 8, e o B vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Por quê? Porque todos os elementos aqui do A estão dentro de B. Né? Então, a gente estabelece uma relação assim, ó, A está contido em B. Contido. Então, o que a gente está falando aqui? Que sempre que um conjunto possui todos os elementos dentro de outro conjunto, então todos os elementos de A pertencem ao conjunto B. Então a gente fala que A está contido em B. E o contrário é verdadeiro? B está contido em A? Não. Por quê? Porque existem elementos de B que não fazem parte de A. Né? Então a gente fala que B não está contido em A. Tudo bem, mas sempre um conjunto vai estar contido dentro do outro? Não necessariamente. Vamos para um exemplo. Vamos construir dois conjuntos. O primeiro é o conjunto que a gente está trabalhando, que é o conjunto A, números pares menores que 10, e o B, que vai ser todos os números pares entre 5 e 10. Tá? Então, vamos anotar aqui para a gente lembrar. A vai ser todos os números pares menores do que 10. Então, só colocar aqui menor do que 10. E o B vai ser todos os números pares maiores do que 5 e menores do que 15. Tá? Então, vamos definir o B assim. Então, quem que é o conjunto B? É o 6, 8, 10, 12 e 14. Né? Nesse caso, percebemos que existem elementos em comum entre o conjunto A e o conjunto B. Então, falamos que a interseção com B
vai ser igual ao conjunto formado pelos elementos 6 e 8. Né? Ou seja, quais são, quando a gente fala de interseção, estamos falando de todos os elementos comuns a dois conjuntos. Né? Então, nesse caso, o A e o B. Outro conceito que a gente pode trabalhar é a união, a união B. Quem que é a união B? É a união de todos os elementos, né? Então, vai ser o conjunto formado pelo 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Beleza? Então, bem tranquilo, né? Interseção, elementos em comum. União é a união de todos os elementos. Então, de forma geral, nesses esqueminhas que a gente trabalha, a gente fala que A inter B é toda essa região comum aos dois conjuntos. E A união B é todos os dois conjuntos, né? Então, todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Tranquilo? Lógico que aqui a gente pode generalizar. A gente fez com 2, mas podemos fazer com 3 conjuntos. Então, vamos aqui rapidinho para um exemplo. Quem que é o conjunto? Onde que fica localizado o conjunto A interseção B? A interseção B é todos os elementos que pertencem a A e todos os elementos que pertencem a B. Então, esse conjuntinho aqui. Então, deixa eu trocar a cor aqui da caneta. Vou colocar azul. Quem que é o conjunto A interseção com C? O conjunto A interseção com C é todos os elementos que pertencem a A e todos os elementos que pertencem a C ao mesmo tempo. Então, é essa parte que eu marquei agora. Então, temos outra relação. Quem que é o conjunto B interseção com C? B interseção com C, todos os elementos que pertencem ao conjunto B e todos os elementos que pertencem ao conjunto C. Então, é essa relação que eu mostrei. E temos mais uma de interseção, que eu vou colocar amarelo, não sei se vai dar para ver, mas é o conjunto A interseção com B, interseção com C. Ou seja, são todos os elementos que pertencem ao conjunto A, B e C, que é esse meiozinho aqui desses diagramas. Esses diagramas eles são bem usados e vocês vão ver eles muito ainda na frente, tá? Além desses tipos de conjuntos, temos também os conjuntos vazios. O conjunto vazio. O que é o conjunto vazio? Por exemplo, vamos supor que aqui o conjunto A é o conjunto dos números pares. Deixa eu escrever aqui. Então, A é o conjunto dos números pares e o B é o conjunto dos números ímpares. Existe algum número que é par e ímpar ao mesmo tempo? Não. Então, a gente fala que a interseção, né, desses dois conjuntos, ela é vazia. E a gente coloca um zero cortado ou então só entre chaves assim, sem nada dentro. É errado você fazer isso daqui, tá? Isso aqui não é conjunto vazio. Tá? Então, prestem bastante atenção. Nesse caso, então, podemos falar que A inter B é vazio assim, ou então A inter B é igual a só as chavinhas aqui bonitinhas. Outro tipo de conjunto são os conjuntos infinitos. Por exemplo, o conjunto dos números pares vai ser igual ao 2, 4, 6, 8 e por aí vai. Esse é um conjunto infinito. O conjunto dos números ímpares também, que é diferente, por exemplo, do conjunto dos números pares menores do que 10, que é o que a gente estava falando lá, né? Que vai ser 2, 4, 6, 8 e acabou. Então, aqui a gente tem um conjunto infinito e nesse caso aqui a gente tem um conjunto finito. Tá? Bom, e aí a gente está preparado para falar sobre número de elementos de um grupo, de um conjunto. O número de elementos do conjunto é basicamente você contar os números de elementos que tem um conjunto. Por exemplo, o A. O A é igual, ele tem 4 elementos. Né? Então, há algumas formas de representar, a gente pode representar assim. Ó, né? Que mais para frente a gente vai estudar com mais calma sobre cardinalidade e
questões desse tipo. Então, a gente fala que o módulo da aqui, como se fosse, né, um módulo de A, é igual a 4, ou seja, falamos que o conjunto A ele possui 4 elementos. E aí vamos voltar para aquele exemplo que a gente tinha trazido. Os números pares maiores menores do que 10 e o conjunto B é formado pelos pares entre 5 e 15. Nesse caso, como que fazemos a representação do número de elementos? É comum, quando a gente está falando de elementos, a gente colocar um pontinho para indicar que é um elemento. Caso a gente não coloque pontinho, representamos o número de elementos do conjunto. Por exemplo, o A vai ser 2 aqui, ou seja, é o 2 e o 4, né? Isso aqui é 2 elementos. Aqui no meio também vai ter 2 elementos. E aqui no B vai ter 3 elementos. Então, nesse caso, a gente está falando número de elementos do conjunto A, do conjunto B e da interseção entre eles, né? Bom, às vezes ficou um pouquinho confuso, vamos para um exemplo que talvez fique um pouco mais claro. O exemplo diz o seguinte: em uma empresa de metalurgia foi realizada uma pesquisa para saber qual o meio de transporte, se é a pé ou ônibus, né, só essas duas opções, é utilizado pelos funcionários para ir ao trabalho. Dos 200 funcionários, 25 vão exclusivamente a pé, 30 por morarem muito distantes percorrem parte do caminho a pé e parte do caminho de ônibus, e 50 funcionários utilizam outra forma de transporte. Então, com base nessas informações, quantos funcionários utilizam apenas ônibus para ir ao trabalho? Às vezes é um pouquinho confuso, assim, mas o exercício ele é bem simples. Ele fala que temos um total de 200 funcionários. E aí vamos construir conjuntos, né? Fala que 25 vai exclusivamente a pé. Então vamos colocar aqui o conjunto verde aqui é o povo que vai a pé. Então 25 vai só a pé. Tá? 30 por morar longe percorre o caminho, faz parte a pé e parte de ônibus. Né? Então esses 30 eles estão na interseção entre os conjuntos a pé e de ônibus, certo? Além disso, eles falam que 50 funcionários vão de outra forma de transporte. Então, 50 funcionários vamos colocar aqui fora, né? Fora desses dois conjuntos. Para determinarmos o número de funcionários que vai para o trabalho apenas de ônibus, né? A gente pode colocar um X aqui, por exemplo, a gente não sabe, basta fazer a subtração, né? O total de 200 funcionários e a gente sabe quantos que vão a pé, quantos que vão a pé e de ônibus e quantos vão com outro meio de transporte. Então, para a gente determinar o número de trabalhadores que vão de ônibus, que a gente chamou ali de X, vai ser igual a 200 menos 25 menos 30 menos 50. 200 menos 25 com 30 e 50, isso aqui vai dar 105. 200 menos 105 é 95. Então, X vai ser igual a 95. 95 trabalhadores vão apenas de ônibus para o trabalho. Tá? Então, pessoal, essa parte de conjuntos é isso daí. Qualquer dúvida é só chamar e bons estudos.